Livro de 1 Crônicas, capítulo 23. Já envelhecido e de idade avançada, Davi fez do seu filho Salomão rei sobre Israel. Ele reuniu todos os líderes de Israel, bem como os sacerdotes e os levitas. Os levitas de 30 anos para cima foram contados, e o número total deles chegou a 38.000. Davi escolheu 24.000 desses para supervisionarem o trabalho do templo do Senhor, e 6.000 para serem oficiais e juízes, 4.000 para serem guardas das portas e 4.000 para louvarem o Senhor com os instrumentos musicais que Davi preparou com esse propósito. Davi repartiu os levitas em grupos que descendiam dos filhos de Levi, Gerson, Coate e Merari. Dos filhos de Gerson, Ladã e Simei. Estes foram os filhos de Ladã: Jeiel, o primeiro, Zetã e Joel, 3 ao todo. Estes foram os filhos de Simei: Selomote, Aziel e Arã, 3 ao todo. Esses foram os chefes das famílias de Ladã. E os filhos de Simei foram Jaate, Ziza, Jeus e Berias. Esses foram os filhos de Simei, 4 ao todo. Jaate foi o primeiro, e Ziza o segundo. Mas Jeus e Berias não tiveram muitos descendentes, por isso foram contados como uma única família. Dos filhos de Coate, Anrão, Izar, Hebron e Uziel, 4 ao todo. Estes foram os filhos de Anrão: Arão e Moisés. Arão foi separado, ele e seus descendentes para sempre, para consagrar as coisas santíssimas, oferecer sacrifícios ao Senhor, ministrar diante dele e pronunciar bênçãos em seu nome, para sempre. Os filhos de Moisés, homem de Deus, foram contados como parte da tribo de Levi. Estes foram os filhos de Moisés, Gersom e Eliezer. Sebuel foi o chefe dos descendentes de Gersom. Reabias foi o chefe dos descendentes de Eliezer. Eliezer não teve nenhum outro filho, mas Reabias teve muitos filhos. Selomite foi o chefe dos filhos de Izar. Estes foram os filhos de Hebron. Jerias foi o primeiro, Amarias o segundo, Jaaziel o terceiro, e Jecameão foi o quarto. Estes foram os filhos de Uziel, Mica o primeiro, e Isias o segundo. Dos filhos de Merari, Mali e Muzi. Estes foram os filhos de Mali, Eleazar e Quis. Eleazar morreu sem ter filhos, pois teve apenas filhas. Os primos delas, os filhos de Quis, casaram-se com elas. Estes foram os filhos de Muzi, Mali, Éder e Jeremote, 3 ao todo. Esses foram os descendentes de Levi pelas suas famílias, os chefes de famílias conforme registrados por seus nomes, e contados individualmente, ou seja, os de 20 anos para cima, que serviam no templo do Senhor. Pois Davi dissera: uma vez que o Senhor, o Deus de Israel, concedeu descanso ao seu povo, e veio habitar para sempre em Jerusalém, os levitas não mais precisam carregar o tabernáculo nem os utensílios usados em seu serviço. De acordo com as instruções finais de Davi, foram contados os levitas de 20 anos para cima. O dever dos levitas era ajudar os descendentes de Arão no serviço do templo do Senhor. Encarregavam-se dos pátios, das salas laterais, da purificação de todas as coisas sagradas e dos outros deveres na casa de Deus. Estavam encarregados do pão consagrado, da farinha para as ofertas de cereal, dos bolos sem fermento, de assar o pão e misturar a massa, e de todos os pesos e medidas. Além disso, deviam se apresentar todas as manhãs e todas as tardes, para agradecer e louvar ao Senhor. E fazer o mesmo sempre que holocaustos fossem apresentados ao Senhor, nos sábados, nas festas da lua nova e nas festas fixas. Deviam servir regularmente diante do Senhor, conforme o número prescrito para eles. Dessa maneira, os levitas ficaram responsáveis pela tenda do encontro, pelo lugar santo e pela assistência aos seus irmãos, os descendentes de Arão, e pelo serviço do templo do Senhor. Livro de 1 Crônicas, capítulo 24. Os filhos de Arão foram assim agrupados. Os filhos de Arão foram Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Mas Nadab e Abiú morreram antes de seu pai e não tiveram filhos. Apenas Eleazar e Itamar serviram como sacerdotes. Com a ajuda de Zadok, descendente de Eleazar, e de Aimeleque, descendente de Itamar, Davi os dividiu em grupos para que cumprissem as suas responsabilidades. Havia um número maior de chefes de família entre os descendentes de Eleazar do que entre os de Itamar, e por isso eles foram assim divididos: 16 chefes de famílias dentre os descendentes de Eleazar e 8 dentre os descendentes de Itamar. Eles foram divididos de maneira imparcial mediante sorteio, pois havia líderes do santuário e líderes de Deus tanto entre os descendentes de Eleazar como entre os de Itamar. O escriba Semaías, filho do levita Natanael,
registrou os nomes deles na presença do rei, dos líderes, dos sacerdotes Zadok e Aimeleque, filho de Abiatar, e dos chefes de famílias dos sacerdotes e dos levitas. As famílias de Eleazar e de Itamar foram sorteadas alternadamente. A primeira sorte caiu para Jeoiaribe, a segunda para Gedaías, a terceira para Arim, a quarta para Seorim, a quinta para Malquias, a sexta para Miamim, a sétima para Acós, a oitava para Abias, a nona para Jesua, a 10ª para Secanias, a 11ª para Eliasibe, a 12ª para Jaquim, a 13ª para Upá, a 14ª para Jezeabebe, a 15ª para Bilga, a 16ª para Imer, a 17ª para Ezir, a 18ª para Rapizes, a 19ª para Petaías, a 20ª para Jeesquel, a 21ª para Jaquim, a 22ª para Gamol, a 23ª para Delaías e a 24ª para Maásias. Conforme essa ordem, eles deveriam ministrar quando entrassem no templo do Senhor, de acordo com as prescrições que Arão, antepassado deles, lhes deixou, conforme o Senhor, o Deus de Israel, havia lhe ordenado. Estes foram os chefes dos outros levitas: dos descendentes de Anrão, Subael; dos descendentes de Subael, Gedias. Quanto a Reabias, Istias foi o chefe dos seus filhos; dos descendentes de Izar, Selomote; dos filhos de Selomote, Jaate; dos descendentes de Hebron, Gerias o primeiro, Amarias o segundo, Jaaziel o terceiro, e Jecamião o quarto; dos descendentes de Uziel, Mica; dos filhos de Mica, Samir; dos descendentes de Isias, irmão de Mica, Zacarias; dos filhos de Merari, Mali e Muzi; dos filhos de Jaazias, Beno. Os descendentes de Merari por Jaazias, Beno, Suão, Zacur e Ibre; de Mali, Eleazar, que não teve filhos; de Quis, Jerameel; e foram estes os filhos de Muzi, Mali, Éder e Jeremote. Esses foram os levitas, de acordo com as suas famílias. Eles também tiraram sortes na presença do rei Davi, e de Zadok, de Aimeleque, e dos chefes de famílias dos sacerdotes e dos levitas, assim como fizeram seus irmãos, os descendentes de Arão. As famílias dos irmãos mais velhos foram tratadas da mesma maneira que as dos mais novos. Livro de 1 Crônicas, capítulo 25. Davi, junto com os comandantes do exército, separou alguns dos filhos de Asaf, de Emã e de Gedutum para o ministério de profetizar ao som de harpas, liras e símbalos. Esta é a lista dos escolhidos para essa função. Dos filhos de Asaf: Zacur, José, Netanias e Azarela. Os filhos de Asaf estavam sob a sua supervisão, que por sua vez profetizava sob a supervisão do rei. Dos filhos de Gedutum: Gedalias, Zeri, Jesaías, Simei, Asabias e Matitias, 6 ao todo, sob a supervisão de seu pai Gedutum, que profetizava ao som da harpa para agradecer e louvar ao Senhor. Dos filhos de Emã: Buquias, Matanias, Uziel, Sebuel, Jeremote, Ananias, Anani, Eliata, Guidalte, Romantiezer, Josbecasa, Maloti, Otir e Maaziote. Todos esses eram filhos de Emã, o vidente do rei. Esses lhe nasceram conforme as promessas de que Deus haveria de torná-lo poderoso. E Deus deu a Emã 14 filhos e 3 filhas. Todos esses homens estavam sob a supervisão de seus pais quando ministravam a música do templo do Senhor, com símbalos, liras e harpas, na casa de Deus. Asaf, Gedutum e Emã estavam sob a supervisão do rei. Junto com seus parentes, todos capazes e preparados para o ministério do louvor do Senhor, totalizavam 300. Então tiraram sortes entre jovens e velhos, mestres e discípulos, para designar-lhes suas responsabilidades. A primeira sorte caiu para José, filho de Asaf, com seus filhos e parentes, eram ao todo 30. A segunda para Gedalias, com seus filhos e parentes, eram ao todo 30. A terceira para Zacur, com seus filhos e parentes, eram ao todo 30. A quarta para Isri, com seus filhos e parentes, eram ao todo 30. A quinta para Netanias, com seus filhos e parentes, eram ao todo 30. A sexta para Buquias, com seus filhos e parentes, eram ao todo 30. A sétima para Jezarela, com seus filhos e parentes, eram ao todo. A oitava para Jesaías, com seus filhos e parentes, eram ao todo. A nona para Matanias, com seus filhos e parentes, eram ao todo. A 10ª para Simei, com seus filhos e parentes, eram ao todo. A 11ª para Azareel, com seus filhos e parentes, eram ao todo. A 12ª
para Hassabias, com seus filhos e parentes, eram ao todo. A 13ª, para Subael, com seus filhos e parentes, eram ao todo. A 14ª, para Matitias, com seus filhos e parentes, eram ao todo. A 15ª, para Jeremote, com seus filhos e parentes, eram ao todo. A 16ª, para Ananias, com seus filhos e parentes, eram ao todo. A 17ª, para Josbecasa, com seus filhos e parentes, eram ao todo. A 18ª, para Anani, com seus filhos e parentes, eram ao todo. A 19ª, para Maloti, com seus filhos e parentes, eram ao todo. A 20ª para Eliata, com seus filhos e parentes, eram ao todo. A 21ª para Otir, com seus filhos e parentes, eram ao todo. A 22ª para Gidalte, com seus filhos e parentes, eram ao todo. A 23ª para Maaziote, com seus filhos e parentes, eram ao todo. A 24ª para Romantiezer, com seus filhos e parentes, eram ao todo. Livro de 1 Crônicas, capítulo 26. Esta é a relação dos grupos dos porteiros, dos coreitas, Meselemias, filho de Coré, da família de Asaf. Foram estes os filhos de Meselemias: Zacarias o primeiro, Gediael o segundo, Zebadias o terceiro, Jatiniel o quarto, Elão o quinto, Joana o sexto e Elioneai o sétimo. Foram estes os filhos de Obed-edom: Semaías o primeiro, Jeozabade o segundo, Joá o terceiro, Sacar o quarto, Natanael o quinto, Amiel o sexto, Issacar o sétimo e Peuletai o oitavo, pois Deus havia abençoado Obed-edom. Seu filho Semaías também teve filhos, que foram líderes na família do seu pai, pois eram homens capazes. Foram estes os filhos de Semaías: Otini, Rafael, Obed e Eusabade. Os parentes dele, Elio e Semaquias, também foram homens capazes. Todos estes foram descendentes de Obed-edom. Eles e os seus filhos e parentes eram capazes e aptos para a obra. Eram ao todo 73 descendentes de Obed-edom. Meselemias teve 21 filhos e parentes chegados, todos eles homens capazes. Foram estes os filhos de Oza, o Merarita, Sinri, que foi nomeado chefe por seu pai, mesmo não sendo o mais velho, Ilquias o segundo, Tebalias o terceiro e Zacarias o quarto. Os filhos e parentes de Oza foram ao todo 21. Essas divisões dos porteiros, feitas pelos chefes deles, eles cumpriam tarefas no serviço do templo do Senhor, assim como seus parentes. Tiraram sortes entre as famílias, incluindo jovens e velhos, para que cuidassem de cada porta. E a porta leste coube a Selemias. Então tiraram sortes para seu filho Zacarias, sábio conselheiro, e a porta norte foi sorteada para ele. A sorte da porta sul saiu para Obed-edom, e a do depósito para seus filhos. A sorte da porta oeste e da porta Salequete, na rua de cima, saíram para Supim e Oza. Os guardas ficavam um ao lado do outro. Havia 6 levitas por dia no leste, 4 no norte, 4 no sul e 2 de cada vez no depósito. Quanto ao pátio a oeste, havia 4 na rua e 2 no próprio pátio. Foram essas as divisões dos porteiros, descendentes de Coré e Merari. Outros dos seus irmãos levitas estavam encarregados dos depósitos dos tesouros do templo de Deus e do depósito das dádivas sagradas. Os Gersonitas, descendentes de Ladá, que eram chefes de famílias pertencentes a Ladá, foram Geeli e seus filhos Etã e seu irmão Joel. Estavam encarregados da tesouraria do templo do Senhor. Dos filhos de Anrã, de Izar, de Hebron e de Uziel, Sebuel, um descendente de Gerson, filho de Moisés, era o oficial encarregado dos depósitos dos tesouros. Seus parentes por parte de Eliezer foram seu filho Reabias, que foi o pai de Jesaías, o avô de Jorão, o bisavô de Zicre, o tataravô de Selomote. Selomote e seus parentes estavam encarregados de todos os tesouros consagrados pelo rei Davi, pelos chefes de famílias, que eram os comandantes de 1000 e de 100, e pelos outros líderes do exército. Eles consagravam parte dos despojos tomados em combate para a manutenção do templo do Senhor. E todas as dádivas consagradas pelo vidente Samuel, e por Saul, filho de Quis, por Abner, filho de Ner, e por Joabe, filho de Zeruia, e todas as demais dádivas sagradas, estavam sob os cuidados de Selomote e seus parentes. Dos filhos de Izar, Quenanias e seus filhos ficaram responsáveis pelos negócios públicos de Israel, atuando como oficiais e juízes. Dos filhos de Hebron, Hasabias e seus parentes que ficaram responsáveis em Israel, a oeste do Jordão, por todo o trabalho do Senhor e pelo serviço do rei. Ao todo eram 1.700 homens capazes. De acordo com os registros genealógicos das famílias hebronitas, Gerias foi o chefe delas. No ano 40 do reinado de Davi, fez-se uma busca nos registros,
E entre os descendentes de Hebron encontraram-se homens capazes, em Jazar de Gileade. Jerias tinha 2.700 parentes, homens capazes e chefes de famílias, que o rei Davi encarregou de todas as questões pertinentes a Deus e aos negócios do rei, nas tribos de Ruben e de Gade, e da metade da tribo de Manassés.